Meus amados, nós estamos hoje recebendo com muita alegria para serem membros aqui na nossa congregação. Quero ser Senhor, Deus Jesus, igual ao jovem rico que questionou o Evangelho de Mateus, a tua salvação. e também vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Lucas. O Senhor está nessa casa. Glória a Deus. Senhor, servo que pratica os teus mandamentos. Mateus capítulo 7, versículo 13. E Lucas capítulo 13, versículo 22. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13. E Lucas capítulo 13, versículo 22. Nós vamos ler o primeiro texto de Lucas. Aleluia. E você achar também. Estou ouvindo barulho de Bíblia, então eu vou te ler. Lucas capítulo 13, versículo 22. Quero contar com toda a atenção da igreja e também com a oração dos santos. Estejam ligados, por favor, né? Posso ler? Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Vou dizer de novo: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Mateus capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Deus, estamos diante da tua presença e precisamos de ajuda nessa hora para compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala conosco, Senhor amado, é o desejo do nosso coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu disse aos irmãos na quarta-feira que a palavra que Deus colocou no meu coração já está comigo há mais de 2 anos. Para falar a verdade, ontem eu fiz uns cálculos e acho que já passou de 3 anos que essa mensagem está comigo. Mas eu nunca tive coragem de trazer para o altar uma mensagem como essa. Em alguns lugares onde eu não tinha responsabilidade pelas ovelhas, eu até lancei uma frase ou outra dessa revelação que Deus nos concedeu, mas não me aprofundei e não entreguei o que Deus tem me dado como hoje faremos. Há um tempo atrás eu fui desafiado por um jornal evangélico para falar do assunto que a gente vai tratar aqui. E aí, uma vez que eu fui desafiado, eu não tinha como dizer o que eu não creio. Eu tinha que exatamente passar como eu entendo que a palavra de Deus ensina. E nós produzimos 2 matérias seguidas para o jornal, matérias extensas dentro desse assunto. E agora, quinta-feira, vai ser lançada a 3ª matéria, que já está aqui também, está na minha mão. De forma que a editora do jornal me passou uma mensagem
inbox, louvando a Deus por tudo que ela leu. Ela disse: num tempo de degradação moral, num tempo em que as verdades já não existem, eu quero louvar a Deus por tudo que li na sua matéria. E ela disse assim: eu reconheço que isso vai fechar a porta para você, isso vai fechar a porta para você, mas eu louvo a Deus que você persevere nessa direção, porque o Senhor vai ser contigo. Glória a Deus. Então isso me deu um certo ânimo, uma certa coragem. Mas a minha dificuldade em passar o que vamos passar essa noite aqui era justamente entender que eu pensava que eu era uma das pouquíssimas pessoas no planeta que entendiam a Bíblia como nós ensinaremos aqui. Mas para minha surpresa e alegria, eu tenho percebido que da mesma forma que Deus me despertou para essa verdade, Ele tem despertado outros homens de Deus. E parece que o Senhor está fazendo isso com um propósito. E o propósito é que eu imagino que o Senhor está utilizando para promover essa mudança de mentalidade na cabeça de muitos pastores, não é outro senão nos ajudar a passar pela porta estreita. Eu não vou falar de porta estreita. Algumas pessoas já sabem aqui que a nossa mensagem hoje vai falar sobre casamento. O tema é família, tá? Mas eu comecei com o texto lido porque esse texto ele é muito desafiador. Ele disse, no primeiro momento em que lemos em Lucas 13, enquanto ele se dirigia a Jerusalém, alguém chegou para ele e perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Estamos falando de um tempo em que o mundo ainda estava 2000 anos atrás. E alguém perto de Jesus Cristo, ouvindo o que ele dizia, assistindo às coisas que Deus fazia através dele, desconfiou que o número de salvos seria muito pequeno, comparado ao número de condenados. E é por isso que ele chegou para Jesus e perguntou: serão poucos os salvos? Qual foi a resposta que Jesus Cristo deu a ele? Sim ou não? Não, nem disse sim nem não. Ele não disse: não, vão ser poucos os salvos. Porque aí, se ele diz um negócio desse, ele estaria mais ou menos profetizando que a porta não seria encontrada. A resposta que ele deu foi: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Então ele compartilhou para nós essa chance de acertar a porta estreita. Ele compartilhou. E isso vem pelo esforço. Entenda desde já que tudo que você vai ouvir aqui, para cumprir isso, algumas pessoas já cumprem, já vivem, já fazem, vai demandar, vai exigir muita força. O reino do céu, gente, disse o próprio Jesus, ele é tomado à força, é tomado à base da violência. E essa violência que Jesus Cristo apresentou não é de chute, de soco, é de resistir ao mal. É uma violência praticada contra o sistema que empurra uma geração inteira para o inferno. E o Senhor não quer que a gente vá para o inferno. Por isso a resposta dele para o rapaz foi: lutem por entrar pela porta estreita. Lá em Mateus ele dá essa sugestão de novo: entrem pela porta estreita, porque a porta que conduz à perdição ela é larga. O caminho que conduz à perdição é espaçoso, e muitos seguem por ele. Então, com isso ele disse: olha, para ser condenado, a resposta, o que você tem que entender aqui é isso: para ser condenado ao inferno é mais fácil do que para ir para o céu. Infelizmente, pastor, por quê? Por causa da nossa natureza. Nós não queremos nos sujeitar à vontade de Deus. Desde o dia em que o nosso Pai desejou ser como Deus, Ele lançou sobre os seus filhos essa tendência terrível de sempre querer contrariar a Deus. Tudo que Deus exige de nós para ser cumprido agora é contra a natureza. Agora é a base da luta, do esforço. Entendeu? Porque somos uma natureza, temos uma natureza corrompida.
Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A palavra que está no verso 14 do capítulo 7 de Mateus, eu ainda acho mais séria do que a do verso 13. Ele disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos. Aí aqui ele trouxe a resposta: poucos os que acertam por ela. Eu ainda assim quero dar glória a Deus, porque o rapaz fez uma pergunta lá em Lucas, no futuro: o número dos salvos será grande ou pequeno? Então ele perguntou no final, na soma, teremos muitos salvos ou não? Ele não deu resposta a essa, mas ele falou aqui usando o presente. Ele diz: poucos acertam por ela. Isso não fecha a porta para quem ainda quer acertar. Você concorda comigo? Isso não fecha a porta. Bom, feita essa observação, eu queria também dizer aos irmãos que nós somos crentes para ir para o céu. Glória a Deus. Não estou falando de família ainda, estou? Nós somos crentes para ir para o céu. Nós não somos crentes, escute o que eu vou dizer, para sermos felizes. Nenhuma promessa de felicidade está assegurada na Bíblia para o tempo presente. Não vou pedir para você falar para o seu irmão, não. Dá vontade de pedir, para contar com a sua ajuda. Mas a realidade é que Jesus não tem compromisso com a sua felicidade nesse mundo. Ele não fez tal tipo de promessa. Você pode passar uma vida nessa terra completamente envolvida por sofrimento, do começo ao final. Você conhece gente aí que nunca teve alívio. Você sabe de história de gente que passou e foi e viveu o tempo todo em aflição. Por quê? Porque embaixo do sol o mundo é assim. Mas ele garantiu para você que, se você cumprir a sua palavra, você obedecer os estatutos, respeitar a Deus e temê-lo, você vai ter uma coisa chamada vida eterna. Oh, glória! E aí sim, quando você entrar nesse estágio chamado vida eterna, ele prometeu que ali vai haver felicidade. Porque nesse lugar não haverá pranto, clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Mas pelo amor de Deus, tenta tirar da sua cabeça essa ideia de que nós somos crentes para parar de sofrer, para sermos os mais felizes da terra. Não, esse compromisso ele não tem. Se porventura você tem uma vida feliz, dê glória a Deus, mas dê glória a Deus com força mesmo, porque você está ganhando mais do que ele foi prometido. Porque na verdade Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é muito legal ouvir o apóstolo Paulo dizendo assim: eu aprendi a estar contente. É um estado de espírito, um estado motivacional. Eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Eu hoje sei passar necessidade. Se Paulo pregasse no dia de hoje, seria apedrejado. Porque os crentes de hoje não aprenderam e não são ensinados a possibilidade de que podem passar necessidades. Mas Paulo disse: eu aprendi a passar necessidades, mas também aprendi a conviver com a fartura. Oh, glória! Ele disse: eu aprendi a ser saudável e aprendi também a conviver com a doença. Em toda e qualquer situação, aprendi a estar contente. Por isso declaro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Então, observe que Paulo não garantiu, Jesus não garantiu, Deus em nenhum lugar garantiu que a sua vida ia ser um mar de rosas. Pelo contrário, gente, há uma batalha sendo desenvolvida por este planeta. Aliás, pelas almas que moram nesse planeta. E nós estamos entre elas. Nessa batalha não existe trégua, não existe misericórdia, não existe acordo, não existe empate. É como se diz aí: ou mata ou morre, ou vai ser salvo ou condenado, não tem escapatória. E nessa batalha nós temos percebido de um tempo para cá que a igreja adormeceu.
A igreja, que é o corpo espiritual de Jesus Cristo nessa terra, responsável por manter o padrão moral desse planeta, salgar a terra, iluminar o mundo com a glória de Deus que está sobre a sua vida, ela tem se distraído, tem se comportado de maneira displicente, e eu ouso dizer, tem se comportado de maneira vergonhosa. A igreja de hoje é uma vergonha para Deus, e eu não devo dizer isso. A igreja de hoje é uma vergonha para Deus, porque os crentes desse tempo não oram, não buscam a Deus, não leem a Bíblia, não leem a palavra de Deus, não se sentem envergonhados quando pecam, querem ser compreendidos em qualquer comportamento que apresentem, querem ser aceitos como são. Os crentes de hoje são cheios de não me toque, porque eles se sentem senhores de Deus e não servos de Deus. Eles acham que Deus existe para cumprir a vontade deles, e não eles cumprirem a vontade de Deus. Essa é a realidade. Então, a igreja de hoje não tem poder, não tem autoridade, não sabe mais o que é expulsar demônio. A igreja de hoje em dia não sabe o que é abrir o olho de um cego, colocar um surdo para ouvir. Ela não tem nem coragem de convidar um paralítico para a igreja e dizer a ele: vamos lá na minha igreja que você vai voltar para casa andando. Ela não tem essa coragem. Sabe por que ela não tem essa coragem? Porque ela sabe que também não tem esse poder, não tem essa intimidade com Deus. E ela não tem essa intimidade com Deus porque ela resolveu viver uma vida longe dele, uma vida longe de Deus, a sua própria maneira. E por isso, na hora da necessidade, ela não tem força para cumprir aquilo que até gostaria de cumprir. Qual é o crente que não gostaria de trazer um paralítico para cá e ver ele voltar para casa andando? Todo mundo aqui gostaria. E sair por aí afora dizendo: meu Jesus levantou um paralítico lá em Nova Canaã. Mas infelizmente você não tem coragem de convidar uma pessoa dessa para a igreja, porque você já tem certeza que ele vai entrar e vai sair da mesma maneira. Por quê? Porque você sente ausência de Deus. Você não percebe Deus em seu poder dentro desse lugar. E aí, eu sou o pastor, não devia dizer isso, era melhor que um profeta de fora dissesse, mas eu digo, porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. Sabe por quê? Nós já temos certeza que Deus não vai fazer, porque a casa está tomada de pecado. Porque as narinas de Deus já não suportam mais quem somos e como vivemos. Mas eu acredito, em nome de Jesus Cristo, que hoje as coisas começam a se consertar, para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus. Então entenda, se você é crente, você está aqui para ir para o céu. Quem vai dizer amém? Amém. Você está aqui para ir para o céu. Essa é a sua. Você é crente para isso, para ir para o céu. Não é crente para viver num ambiente legalzinho, para ser feliz, para ter tudo o que quer, para ter a melhor casa do bairro da freguesia. Não, você é crente para ir para o céu. Você quer ir para o céu mesmo? Glória a Deus, quer ir para o céu. Então, já que você quer ir para o céu, eu tenho uma palavra para lhe dizer antes de falar de casamento. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil você acertar o céu. Não vai ser fácil. Sabe por quê? A porta é estreita. Ir para o céu não é para todo mundo. Observe que na leitura que fizemos, a Bíblia diz assim em Lucas 13, 24: eu lhes digo que muitos tentarão entrar por ela, mas não conseguirão. Então ele não está falando do ímpio. O ímpio está lá fora, não está pensando em porta estreita, ele nem sabe o que é isso. Essa palavra é para a gente, porque nós somos as pessoas que tentam entrar pela porta estreita. Somos ou não somos, pastor Walter? Somos as pessoas que tentam entrar pela porta estreita. E ele está dizendo para nós: ei, vocês que tentam entrar pela porta estreita, façam força por isso, se esforcem para conseguir, porque já vou adiantando, hein? Poucos de vocês conseguirão. Poucos. Então, isso me apavora,
Porque eu não consigo conceber a ideia de chegar no céu e não te encontrar. Cadê a irmã Anne, Jesus? Era para estar aqui. Cadê a Tainá, Senhor? Cadê o Flávio? Eu não consigo conceber a ideia de chegar num lugar desse e não perceber vocês, não encontrá-los, dar aquele abraço. E como a gente vai ter todo o tempo do mundo, apertar assim e ficar umas 10 horas abraçado. Oh, glória! Que bom que você está aqui. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada oração, valeu a pena a câimbra na perna, a coxa dolorida, o joelho latejando, buscando a presença de Deus, pedindo ao Senhor a sua misericórdia para entrar nesse lugar. Oh glória, eu acredito que vou. Quem vai ganhar um brado de glória, lute para chegar nesse lugar, lute, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E existe uma razão que explica de forma muito clara porque não vai ser fácil entrar no céu. Existem várias, mas eu quero falar de uma hoje, uma só. A postura que temos diante do tema família. A postura que temos diante do tema família vai deixar muitos de nós de fora do céu. O que entendemos sobre família, sobre casamento e o que somos nesse projeto vai deixar muitos de nós fora do céu. Jesus falou: se você não consegue amar quem você vê, não vem com essa história de dizer que ama quem você não vê. Ok? Então esse tema, a família, tem jogado muita gente no inferno. E hoje eu estava conversando com o pastor Luciano e outros irmãos ali na porta da igreja, e nós concluímos, e foi o Espírito de Deus que nos ajudou a isso, concluímos que Satanás tem grande interesse pelas famílias. Porque se ele conseguir vencer uma família, ele tem uma vitória que se estende por muitas gerações. A vitória que ele tem quando derruba um, tem uma dimensão. Mas a vitória que ele tem quando ele acaba com um lar, com uma família, tem uma dimensão muito maior. Porque isso vem, isso é transferido de geração para geração. Lá nos Estados Unidos fizeram um estudo de uma família, de um pastor chamado Jonathan Edwards, homem que pregou um sermão famosíssimo dizendo: pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores perdidos, né? Nas mãos de um Deus irado. E na mesma época tinha um outro camarada, se não me engano é o Willie the Kid, um bandido daquele, que viveu na mesma época que ele. E eles puxaram a árvore genealógica desses dois homens. Do pastor Jonathan, tinha lá vários missionários, vários pastores, inventores, gente que descobriu cura de enfermidade, vários senadores, 2 vice-presidentes, vários governadores de estado, uma descendência abençoada, porque ele tinha uma família firmada na pessoa de Jesus Cristo. O outro, que nunca teve temor de Deus, que não respeitou a família, a descendência dele quase toda foi presidiária, drogados, viciados, homicidas, porque o diabo conseguiu, do lado do Willie the Kid ali, conseguiu transferir aquela maldição que habitava no coração dele para gerações posteriores. Então a vitória que ele tem quando destrói uma família tem proporções terríveis. Da mesma forma que quando Deus salva uma família, quando Deus restaura um lar, oh glória, isso significa resultados maravilhosos por muitas gerações para a glória de Deus. Aleluia. Então eu quero de imediato partir para o que estamos tratando aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos. Escute o negócio em nome de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero falar, e ela é mais voltada para os jovens dessa igreja, jovens e adolescentes, mas também para quem não é casado. Então olha para mim aqui. Você não é obrigado a casar. Aí eu vou ter que pedir a sua ajuda. Fala para quem está perto de você. Se você souber que ele não é casado, fala isso para ele.
Você não é obrigado a casar. Não é. Bem dizia a mamãe, melhor só do que mal acompanhado. Você não é obrigado a casar. Pastor, mas eu li lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, que não é bom que o homem esteja só. Dizer que não é bom que o homem esteja só não é a mesma coisa de dizer que todo mundo tem a obrigação de casar. Não é a mesma coisa. Há uma diferença de uma expressão para outra. Você não é obrigado a casar. E eu quero dizer o que Paulo diz. Vamos lá. Capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, verso 1. A parte B do versículo diz assim: bom seria, me ajude, que o homem não tocasse em mulher. Versículo 7 agora, leia comigo. A igreja comigo, leia. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, de uma maneira e outros de outra. Verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo era solteiro. Paulo vivia sozinho. Solteiro eu não sei, mas vivia sozinho. Verso de número 27 agora. Versículo 27. Vamos ler bastante a Bíblia, para você não pensar que é coisa da cabeça do pastor Jean. Versículo 27, parte B do versículo. Paulo faz uma pergunta: estás livre de mulher? Qual é a resposta que ele dá? Me ajude. Não busques mulher. Verso 28 agora. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Ponto. Todavia, os tais terão o que, gente? Me ajude. Tribulação na carne. E eu queria poupá-los. Pastor, Paulo está contrariando as palavras do Senhor, porque Paulo está dizendo que a solteirice é uma condição melhor do que o casamento. Não é isso que Paulo está dizendo? Sim, é exatamente isso que Paulo está dizendo. E ele diz, porque o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. O casado, antes de cuidar das coisas do Senhor, vai ter que cuidar das coisas de quem? Do cônjuge. O esposo vai cuidar da esposa e a esposa vai cuidar do marido, antes de pensar em cuidar das coisas do Senhor. Então, para um homem como o coração de Paulo, que tinha pressa em expandir o Evangelho, ele disse, é muito mais produtivo quem anda sozinho do que quem tem que arrastar uma mala, uma bagagem pesada, chamada família. Paulo está dizendo, a solteirice é melhor. Ok? Então, o apóstolo Paulo, quando faz essa declaração, ele toma cuidado de dizer assim, olha, eu não estou dizendo isso como mandamento, não estou mandando você ficar sozinho, mas eu queria que vocês considerassem que eu tenho o Espírito de Deus. Então Paulo, e o próprio Deus fez questão de registrar isso para nós. Ele disse, eu estou falando isso não porque Deus mandou, não, ninguém mais casa a partir de hoje. Pelo contrário, ele até censurou 2 homens que proibiam o casamento na sua época. Ele está dizendo que é melhor estar sozinho. E vocês vão observar comigo que a palavra de Paulo não nasceu da sua experiência pessoal, como muitos pensam. Paulo estava legislando em causa própria, não. Paulo estava falando pelo que ele entendeu da própria palavra do Senhor Jesus. E aí nós vamos lá para Mateus capítulo 19, por favor. Versículo 1 ao 12. Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 19. Eu vou pular aqui, não vou ler o verso 1 não. Nós vamos avançar um pouquinho. Eu quero que você vá para o verso 6. O Senhor disse assim, vamos voltar depois de Mateus 19. Assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Ok? Aí vamos prosseguir.
Eles fazem uma pergunta, Jesus dá uma resposta. Aí, lá na frente, no versículo 10, estamos pulando de propósito, depois vamos ler o texto inteiro. No versículo 10, os discípulos dizem para Jesus, o primeiro momento dessa discussão foi entre Jesus e os fariseus, mas agora é entre Jesus e os discípulos. Disseram-lhe seus discípulos, vamos lá, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, o que foi que os discípulos disseram? Não convém casar. Eles estão reagindo assim de acordo com a palavra que ouviram de Jesus. Nós vamos daqui a pouco. Se casamento é isso aí que o Senhor está falando, não, o que eles falaram? Convém casar. Aí Jesus falou, nem todos podem receber esta palavra. Ok? Nem todos. Vamos voltar lá. Você não é obrigado a casar. Pastor, mas eu casei. E agora? Casei. Bom, agora que você casou, você está debaixo de uma outra obrigação. Você é obrigado a morrer do lado dessa pessoa. Glória a Deus. Vocês gostaram? Você é obrigado. Qualquer decisão diferente disso é um erro. Vou falar um negócio sério aqui, estou rindo, mas é sério. Você está condenado a passar o resto dos seus dias do lado desse cônjuge que é seu esposo ou que é sua esposa. Diga glória a Deus. A irmã Célia deu glória a Deus lá de trás. Ô, glória, Geraldão, aproveita aí agora. Glória a Deus. Gente, observe. Por que é que começamos dizendo que você não é obrigado a casar? Jovens, solteiros ou não jovens, solteiros, por favor. Por que é que eu comecei essa palavra dizendo que você não é obrigado a casar? Porque se você casar, não tem mais volta. Então é melhor você pensar 1, 2, 3, 100, 1000 vezes antes de constituir uma aliança de matrimônio. Porque se você chegar a esse ponto, não tem retorno nessa estrada. Eu sei que isso não pega mais. Eu sei. Em 1977, o Código Civil brasileiro foi alterado. Em 1890, quer dizer, há mais de 130 anos, 125 anos atrás, em 1890, constituíram o primeiro Código Civil brasileiro. E nesse primeiro Código Civil brasileiro, já tentaram colocar a palavra divórcio, mas não pegou. Não deu certo, porque a igreja não abria para isso. Mas em 1977, ou seja, quase 87 anos depois, quase 90 anos depois, o que Satanás queria, enfim, aconteceu. O Brasil trocou a sua lei e autorizou o divórcio. Na época, os pastores se enganjaram em todo esse Brasil para tentar evitar isso, mas não foi possível. E muitos disseram: se a gente abrir para o divórcio, em pouco tempo as nossas cidades estarão lotadas de homossexuais. O Espírito de Deus já falava pela boca desses pastores. Os nossos filhos vão querer se deitar com homens, e as nossas filhas vão querer se deitar com mulheres. Alguém já teve discernimento de Deus, dizendo que se a gente permitir que a família se enfraqueça a ponto de se romper, se alguém mandar construir um retorno nesse negócio chamado casamento, a sociedade vai se estragar. E ontem conversei com um primo meu, que nasceu em 73, então logo depois que a lei foi assinada, ele já estava em idade escolar, e eu perguntei para ele assim: Volmer, na sua época de criança, na escola, quantos gays existiam no seu colégio?
E ele não é crente ainda. Ele me respondeu assim: que eu me lembre nenhum. Na minha escola tinha 1.800 alunos, pastor Luciano. E eu não conheci nenhum gay na minha época. Nenhum gay. Mas na hora que eu perguntei isso para o meu primo, Felipe estava brincando no celular, eu virei para ele e falei assim: e você, amigo? Como é que é na sua escola? Ele tirou a mão do celular e falou assim, ó. E ele disse: o que me escandaliza são os pequenininhos. Você está entendendo? Ele disse: o que me escandaliza são pequenininhos. Então observe, levou quase 90 anos para autorizar o divórcio. Mas quando ele foi autorizado, em menos de 30 anos, o Brasil já é outro. Já está lotado de gay. E agora o diabo quer um braço. Você deram a mão para ele, agora quer o braço todo. Ele quer casar homem com homem. Quer casar com mulher. E o pastor Silas disse assim: daqui a 50 anos nós vamos ver o resultado disso aí. Quando eu escutei aquilo, eu falei: pastor, não é 50 anos, não é 10, é 15. Você não tem ideia do que vai ser essa geração se nesses dias oficializarem a união homoafetiva, como eles dizem. Você não tem ideia. O mundo vai se estragar a ponto de não haver esperança para ele. Então, antes que você tome uma decisão errada, antes que você dê um passo errado, ouça de novo o que eu disse aqui várias vezes: você não é obrigado a casar. É melhor você passar a vida inteira sozinho, mas em comunhão com Deus, do que entrar num casamento doente, morrer espiritualmente e no final perder a porta estreita por causa de um casamento desestruturado. Eu conheço gente, você também conhece, que a sua vida espiritual se estragou por causa de uma coisa chamada casamento. Conheço. Tem rapazes da minha época de jovem que eram poderosamente usados por Deus, poderosamente, grandes pregadores, meninos, poderosamente, eu não posso dizer o nome deles, porque a gente está gravando, meninos, mas por causa de um casamento errado, estão desviados até hoje. Você entendeu? Então é melhor você não casar, porque se você casar, não tem placa de retorno nesse negócio. Você vai ali, ó, até o final, e nós vamos mostrar isso aqui. Vamos lá. Por que não existe placa de retorno? Por que não existe divórcio? E eu quero que você preste atenção no que eu disse: não existe divórcio. O que eu falei mesmo? Não existe divórcio. Existe, pastor, que eu conheço gente divorciada. Também conheço gente que diz que está divorciada. Mas não existe divórcio. Porque o papel que o homem assina não anula o livro que Deus escreveu. O papel que o homem assina não anula o livro que Deus escreveu. Divórcio só existe no papel do homem, porque no cartório de Deus não existe divórcio. Vamos lá. Glória a Deus. Gente, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu tomei o cuidado de falar com algumas pessoas dessa igreja para adiantar o que eu ia falar. Mas assim, são pessoas que já me ouviram, que já escutaram isso várias vezes, né? E eu dei a essas pessoas a liberdade de nem estarem aqui. Não, fique à vontade, porque entenda que eu não vou usar o púlpito para te mandar recado, porque tudo que eu tinha para lhe dizer, te disse olhando dentro dos seus olhos. Eu vou usar o púlpito porque a minha igreja está precisando ouvir essa palavra. Você está entendendo? Eu tive cuidado. E eu sei que aqui tem gente com todo tipo de história, nesse pequeno grupo de pessoas aqui. Tem gente que está casada e está pensando em separar. Tem gente que está casada e não aguenta mais o casamento. Tem gente que está pedindo até para morrer, para não enfrentar uma situação chamada divórcio. Também tem gente que se divorciou. Eu sei que tem. Conheço elas. Tem gente que se divorciou e está aqui
Tadinho, só Jesus que ouviu, né? Tem gente que se divorciou e casou de novo. Tem gente com todo tipo de história aqui. Ok? Eu queria que você ouvisse tudo que Deus tem para dizer. Porque eu não vou levar isso sozinho comigo. Você vai ter que saber o que a palavra do Senhor ensina. Vamos lá. Glória a Deus. Fica ligado aí, vai dando glória a Deus. A maior vergonha para um casal é o nome divórcio. Ninguém casou para se divorciar. Por mais que a sociedade relaxe nesse conceito. Mas quando se casa, quando alguém resolve sair da casa do papai e da mamãe para morar com alguém e constituir um lar, ele não tinha a intenção de voltar. Ok? Então é uma derrota. O divórcio é uma derrota. E é uma vergonha. A Bíblia diz, nós ministramos isso há 2 semanas atrás, que quem edifica tem que tomar cuidado em como edifica, para que em lançando os alicerces, se não der para terminar de construir a torre, não passem pessoas por ele e digam: olha aí, esse homem começou a construir uma torre e não conseguiu terminar. Vou tirar o nome torre e vou dizer família. Esse homem começou a edificar uma família, mas não conseguiu dar sustento a ela, caiu, o prédio que ele conseguiu foi abaixo. Então é a situação de vergonha. Então o Senhor diz assim: é melhor não começar a construir do que construir e não conseguir levar até o final. Você está entendendo? Paulo disse: eu queria que vocês ficassem como eu, para vocês não passarem por problemas. Eu queria poupar vocês de tribulações, porque em certo aspecto o casamento é uma guerra. Uma guerra. Ok? Então o Senhor fala assim: ó, não entre numa guerra se você não tiver certeza que vai dar para vencer. Na dúvida, não entre. Você só pode entrar numa guerra se tiver certeza de que vai sair vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Quem põe a mão no arado e olha para trás, disse Jesus, não é apto para o reino de Deus. Sua família é um arado, é um jardim regado, onde a sua família é edificada. Então quem põe a mão nisso e olha para trás, olha o que disse Jesus, não é apto para entrar no reino de Deus. Por isso que eu disse, família vai deixar muita gente de fora do céu. Por que o casamento, por que o divórcio, e ele tem similaridades com a própria condenação do homem ao inferno? Por quê? Primeiro, anote aí, eu sei que tem gente escrevendo, então vamos lá, está na hora. Marcos capítulo 10, verso de número 9. O divórcio significa desobediência a Deus. Em Marcos 10, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo diz: portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Então, se eu sou casado e resolvo me separar da minha esposa, eu estou fazendo o que com relação a essa palavra aqui? Desobedecendo ela. Se eu recebi a ordem que Deus uniu, não separe o homem, que o homem não separe, eu vou lá e separo. Eu estou desobedecendo a uma ordem claríssima de Deus. Então o divórcio significa uma desobediência a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 18, verso 18. Algumas pessoas utilizam esse texto para tentar deturpar o que a Bíblia ensina. O que está escrito lá? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí tem a parte B. Tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Algumas pessoas se valem desse texto para achar que, segundo a minha própria decisão, eu posso simplesmente anular o meu casamento diante de Deus, se eu anular isso aqui embaixo. Essa é uma percepção errada, porque primeiro, o divórcio já é uma desobediência. E segundo, o Senhor não poderia aqui estar contrariando a sua própria palavra. Não há contradições na Bíblia, como algumas pessoas fazem.
lá em Portugal, um pastor que eu conheço fez a cerimônia de divórcio de um casal na igreja dele e usou esse versículo aqui, o que desligar a terra. Então, como autoridade espiritual, como ungido de Deus, como revestido do eterno, eu desligo. E pegou um alicate de corte e cortou as duas alianças, para poder casar os dois com outros dois irmãozinhos que já estavam esperando na igreja para uma próxima cerimônia. Ok? Então aprenda isso. O divórcio é uma desobediência e não caia nessa furada. Você liga e desliga na terra o que você quer, com exceção daquilo que não pode ser desligado. Se ele diz que não pode desligar, quem é você para desligar o que Deus não desliga? Quem é você para desligar aquilo que Deus não permite que desligue? E eu vou explicar por quê. Número 2, porque Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 16. Porque o Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Portanto, mais à frente ele diz: não sejais desleais. Acho que não precisa comentar nada disso. Esse texto não precisa de comentário. O Senhor, Deus de Israel, diz: eu odeio o divórcio. Se você partir para esse negócio chamado divórcio, você está provocando o ódio de Deus. Terceiro, como bem está em Malaquias também, não sejais desleais. O divórcio é uma quebra de aliança. O divórcio é a quebra de um pacto, a quebra de um voto. Capítulo 5 de Eclesiastes, verso 4 e verso 5, está escrito assim: quando a Deus fizeres algum voto. Como é que a gente chama a cerimônia de casamento, gente? A gente manda um convite para a pessoa: quero convidar para a cerimônia de votos, né? Laços ou votos, depende, matrimoniais. E na frente do pastor ou do juiz, porque esses dias eu acompanhei o casamento e eu vi a juíza dizer isso, a expressão que se tem, a ideia que se tem de casamento, é que realmente é um pacto, uma aliança. Quando a Deus fizeres algum voto, o que votares, paga-o. Então, o casamento é o tipo de voto que você jurou quando você foi no altar, dizendo: até, me ajude, que a morte o separe. Então você só termina de cumprir esse pacto quando a morte o separa. Enquanto a morte não chega para um dos dois, você não terminou de cumprir o voto que você fez. Porque o voto que você fez foi prometer amar, respeitar e tal, né? Até, me ajude, que a morte o separe. Então a sua tarefa só termina quando a morte bater na porta de um dos dois. Enquanto ela não bater, você está cumprindo ainda o seu voto. Terminou de cumprir o voto? Não, não terminei não, meu marido está vivo ainda. Terminou de cumprir o voto? Não, não terminei não, minha mulher está viva ainda. Ok. Então o divórcio é uma quebra de um pacto. Aí diz assim: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então não deve soar bem aos ouvidos de Deus ver um casal que assumiu um pacto, no qual disseram até que a morte não separe, depois de algum tempo resolver quebrar esse negócio. Você acha que soa bem aos ouvidos de Deus? Eu participei de uma cerimônia de casamento há um tempo atrás, e o noivo estava chorando, meu Deus. Como ele chorou naquele dia, quase que eu chorei com ele. Só não chorei porque aquele era o seu terceiro casamento. E ele estava fazendo o mesmo juramento. Que morte, não separe. E na hora o Espírito de Deus falou comigo: é a terceira vez que ele diz isso diante de um altar como esse. Se o Senhor falou comigo, você acha que eu devo acreditar que agora é para valer? Gente, pastor Luciano. Então, o divórcio é igual à quebra de uma aliança. Você falhou em cumprir um voto que você fez. Era melhor não ter votado.
Eu disse nesse púlpito há algum tempo atrás, alguns anos atrás, que um mau casamento é como um câncer no corpo de alguém. Ou Deus faz um milagre e cura você, ou aquilo vai matar você. Você vai morrer com aquilo. Vamos lá. Quarto, o divórcio não é uma possibilidade, porque ele não apaga as marcas de um no outro. Anote isso. O divórcio não presta para anular, para apagar as marcas que um faz no outro. E casamento, gente, é troca absoluta. É uma troca completa de tudo, de um homem com uma mulher. Você não troca só fluidos de saliva e outros da relação sexual. Não é uma troca só dessas coisas. Não é só uma troca de carinho, de emoções. Você também troca a alma. Você compartilha a sua bagagem espiritual com aquela pessoa e vice-versa. Quem trabalha com batalha espiritual costuma ensinar que, inclusive, demônios são transferidos. Se um dos cônjuges está carregado com demônios, eles se transferem. Aí a Bíblia diz também que a mulher santa santifica o marido. Oh glória! O marido santo santifica a mulher, porque a graça de Deus sobre ele vai contagiando e limpando a outra até o milagre acontecer. Oh glória! Então o divórcio não é uma possibilidade, porque não adianta. Não vai adiantar, as marcas não serão apagadas. Divorciou, tinha filho. O filho vai um dia para casa de um, para casa do outro, vai lá ficar com seu pai. Depois eu te pego lá. Continua ligado. Continua ligado. Detalhe, quando alguém perguntar seu nome, vai dizer: quem é? Fulano. Que fulano? Fulana, que foi mulher de Beltrano. Está marcado, não muda. Olha para mim aqui. Mr. Blue. Mr. Blue resolveu casar com a senhorita Rosinha. Glória a Deus. Quando eles resolveram casar, antes de casar, já começou um negócio perigoso chamado beijo na boca. Antes de casar. Cada experiência entre Mr. Blue e a senhora Rosinha foi mudando quem eles eram. A intimidade foi aumentando. Mr. Blue quis colocar um pouco mais dele dentro dela. Só os adultos entendem isso. Olha o que está acontecendo com a Rosinha. Mas como eu disse que é uma troca, uma via de mão dupla, Mr. Blue também já não é mais o mesmo. Dá para ver aí, gente? Por aqui. Quando o casamento acontece, ela dá tudo dela para ele. Ele dá tudo dele para ela. E a Bíblia diz que agora são dois, mas é uma só carne. Pastor Luciano, por favor. O senhor que é o cara mais inteligente, porque para mim careca é sinônimo de inteligência. Por favor, separe, divorcie aí para mim o Mr. Blue da senhora Rosinha. Mr. Blue quer voltar a ser Mr. Blue. Por favor. Obrigado, pastor. Alguém quer tentar separar? Para sempre. Para sempre, escute. Terceira vez. Para sempre existirá em Mr. Blue partes da senhora Rosinha. Para sempre existirá na senhora Rosinha partes do Mr. Blue. Ainda, Júlio, que eles resolvam ter experiências com o Sr. Green. Ainda que eles resolvam. Mas eu não quero comprometer eles ainda, porque eles ainda estão bem casados. Glória a Deus. Casamento feliz. Mas aqui tem o Sr. Green, que diz que divórcio não apaga a marca, e a dona Laranjinha. Ô glória, casaram, vou logo casar os dois. Casa logo aí, vai. Não vigiou, nem orou, mas foi logo casando.
não pediu direção a Deus, não viu que o homem tinha chulé, não perguntou à irmã dela se ela roncava de noite, agora está com raiva. Deram tudo de um para o outro, e agora são dois, mas uma só carne. Mas não vigiaram, casaram mal, não era isso que eles queriam, esperavam uma coisa e receberam outra, estão separados. Mr. Gru foi, Mr. Gru não, o Sr. Gru foi embora. Ninguém sabe nem onde ele anda. Dona Rosinha começou a perturbar. O Sr. Gru arrancou ele da mulher dele e resolveu casar. O que ela não sabe é que nele, quem é que tem dentro dele? Rosinha. Ela vai, vou usar uma expressão muito clara aqui da gente, ela vai transar com o Mr. Gru, mas também vai transar com a Dona Rosinha. Sabe o que é isso? Lesbianismo espiritual. Porque ela está tendo relações com alguém que está dentro do outro. Aí, olha o que se dá. Olha o resultado. Ok? Divórcio não apaga. Aí isso não dá certo, chama outro, o casamento começa a misturar. E agora? Você não consegue mais saber nem quem é quem. Os demônios correm solto nas três vidas. Vocês estão entendendo esse negócio? Então o divórcio não tira as marcas de um dentro do outro. Você vai carregar a pessoa dentro de você. Vai carregar, vai levar um adultério para dentro de um casamento. Vamos lá. Quinto, o divórcio não desliga. O pastor provou isso aqui. O senhor disse o que para mim? Impossível. Não desliga um do outro. Sexto, o divórcio é pecado. Se é desobediência, se é quebra de um pacto, se é insistência numa coisa que não tem resultado, é pecado. E o divórcio só acontece debaixo de uma coisa chamada dureza de coração, que é um comportamento que não se permite ao servo de Deus. Meu Jesus, o tempo foi embora. Não se permite ao servo de Deus a dureza de coração, porque você é quebrantado de espírito. Aleluia. Você é quebrantado de espírito, não adianta. A única solução para que você se separe da pessoa com quem você casou é um negócio chamado morte, até que a morte o separe. Vamos ler na Bíblia, por favor. Até que a morte o separe. 1 Coríntios, capítulo 7, verso número 39, e também Romanos, capítulo 7, verso 2. Gente, vocês aguentam ir até 10 horas da noite? Amém. Sério mesmo, quem aguenta ir até as 10 horas da noite? Então, vamos lá. 1 Coríntios 7, versículo 39. Está escrito assim: a mulher está ligada ao marido enquanto este vive. Contudo, se ele falecer, ela fica livre para casar com quem quiser. Qual é a condição que ele apresenta aqui? Então, enquanto vive o marido, a mulher está o que com ele? Ligada. Se ele falecer, ela pode casar com quem quiser. Eu vou agora ler um texto em Romanos, capítulo 7, verso 2. Que lindo esse texto. Capítulo 7. Porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele for fiel a ela. A mulher está ligada ao marido enquanto ele for gentil. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver na casa dela. Se ele a abandonar, ela está livre do marido. Se ele abandonar a casa, ela está livre do marido. Está escrito isso? Não, então vamos ler direito. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver pela lei do casamento. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido.
Vamos lá ao capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos. Capítulo 10 de Marcos, versículo 10 também. Vamos lá. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele lhes disse: quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. Vem cá, Sani, rapidinho, por favor. Vem cá. Vem cá, Vanessa, está mais fácil aqui também, por favor. Glória a Deus. Vem cá, Estevão. Não, você está filmando aí, né? Jonathan, vem cá, corre aqui, por favor. Meu Deus, Vitor vai ficar ligado comigo agora. Vem pra cá, irmão. Dá a mão pra Sânia aí. Vitor, fica calmo, tá? Respira. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Ela só pode pensar num outro casamento se o marido morrer. Mas vamos ao texto de Marcos. Se um homem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Espera aí, como é que alguém pode trair alguém que é sua ex-esposa? A partir de agora, quando ele se separou dela, ela não é a ex-esposa dele? Mas Jesus está dizendo que quando ele casou com esta, cometeu adultério contra aquela. Pastor, o que isso então significa? Significa que aqui ele achou que podia se divorciar. O juiz assinou concordando, mas lá o Senhor continua vendo ele ligado a ela. Então, a partir desse momento, olha, você vai entender agora porque eu disse que família vai deixar muita gente fora do céu. A partir desse momento, ele está vivendo o que, irmãos? Um adultério. Me ajude, está com medo de falar? A partir desse momento, ele está vivendo o que aqui? Porque para Deus, ele é esposo de sangue. Então, esse relacionamento aqui para Deus é bizarro. É uma monstruosidade. Por quê? Porque Deus os vê como amantes. Na verdade, ele está casadinho, com papel e tal, mas ele é amante dela e vice-versa. Ela nunca casou com ninguém, agora ela está com ele, ela é o quê? Uma adúltera, um amante. Vendendo o seu corpo para um homem casado. Não, mas eu vi o documento dele, está lá divorciado. Pelo amor de Deus, não vale nada. Documento de homem não vale nada diante da palavra de Deus. Aos olhos de Deus, esse camarada continua casado. E essa condição aqui é adultério. E a Bíblia diz: os adúlteros não entrarão no reino dos céus. E o problema desse tipo de pecado, diferente do camarada que deu um tapa no outro, que xingou o outro, é que ele xingou, mas ele pede perdão, né? E a palavra foi embora mesmo, acabou. Esse pecado, enquanto isso aqui estiver, enquanto essa união estiver estabelecida, ele permanece na prática do pecado. Permanece adúltero. E se ele permanece adúltero, para onde ele vai? O que é que a Bíblia diz? Aquele que confessa, ok? E deixa, oh glória, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Pastor, mas ela ficou muito ferida, ela não vai querer mais que eu volte para ela. Negão, chora. Chora. Entendeu? Você tinha um pássaro na mão, quis dois, ficou sem um. Agora chora, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, para o coração dessa aqui, ó, te perdoar, e você conseguir restaurar a sua aliança com a sua mulher de verdade. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Vamos aí para os nossos atores. Glória a Deus. O Vitor não bateu palma. Vamos lá. Você entendeu esse negócio? Vamos lá, vamos casar aqui
Mr. White com a senhora Lilás, casados. Glória. Olha que coisa linda. Que aliança maravilhosa. Eles fizeram um juramento, pastor Luciano, até que a morte os separe. Infelizmente, a dona Lilás morreu. Vou jogar ela aqui, tá? Morreu. A dona Lilás morreu. E agora o senhor White, né? Tem marcas da dona Lilás dentro dele, não tem? Isso vai demorar a sair. Mas lá no céu, o Senhor que escreveu essa lei vai libertar o Senhor White da dona Lilás. E ele volta a ser um homem livre para casar com quem ele quiser. Glória a Deus. Até que a morte o separe. Você pode glorificar o nome de Jesus? Então, se você tem um casamento doente, olha para mim. Lute. Lute para salvar esse casamento. Eu conheço um pastor que se desviou do Evangelho, adulterou, desviou do Evangelho quando era recém-casado. Depois voltou para Jesus. Quando voltou para Jesus, já estava casado com outra mulher. Quando ele voltou casado com outra mulher, está lendo a Bíblia, diz: aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra comete adultério. Quando ele leu aquilo, ele falou: meu Deus, eu não voltei para ir para o inferno dentro da igreja, eu voltei para ir para o céu. Então ele teve uma conversa séria com a sua mulher, a nova, e disse a ela: nossa relação é um pecado. Infelizmente você não é minha esposa aos olhos de Deus, você é uma amante, e eu sou seu amante. O problema é que ele estava há anos separado daquela primeira. Largou a outra e ficou, escute o que eu vou lhe dizer, 23 anos orando. Depois de 20 anos, a esposa dele se converteu também. Glória a Deus. E depois de convertida, Deus trabalhou no coração dela. E quando eles estavam fazendo 23 anos de separado, foram casados de novo. Oh, glória! E são pastores lá em Macaé, para a glória do nome do Senhor Jesus. O meu professor de judô, o sensei Jair, daqui do Rio de Janeiro, não era crente, largou a mulher, constituiu uma família, ela fez outra família. Cada um teve filhos com a nova esposa, ela teve filhos com o novo marido. Depois de um tempão separado, 15 anos separado, ele se converte. Quando ele se converteu, ele encontrou esse texto, porque isso é que dá quem se converte de verdade. Quem se converte de verdade não fica procurando desculpa na Bíblia. Quem se converte de verdade, quando lê o texto, diz: assim seja, para a glória do teu santo nome, faz o que Deus está mandando. Então, quando ele leu isso, ele chegou para a mulher dele e falou assim: infelizmente nossa relação é um erro. Ainda teve gente na igreja que disse a ele: Jair, por favor, não leve isso ao pé da letra. Sabe por quê? Porque você estava no mundo. Quem estava no mundo está debaixo da ignorância, porque não leva em conta o tempo da ignorância. Quem está em Cristo, nova criatura é mesmo bonitinho. Quer dizer que o seu casamento feito no mundo não tem validade? Por quê? Quem tem pais que não são evangélicos aqui? O casamento dos seus pais é falso? Não. Você é filho bastardo porque eles não são crentes? Não. Muito antes de existir Bíblia já tinha casamento. E a lei já estava valendo. E quando a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele não está dizendo que quem vem em adultério continua em adultério, não. Pelo contrário, quem matava não mate mais, quem roubava não roube mais, quem se prostituía não se prostitua mais, quem adulterava, não é um adultério? Quem adulterava não adultere mais. É a palavra de Deus. E outra coisa, aceitei Jesus, sou viciado em drogas. Aceitei Jesus, sou viciado em drogas. Nova criatura.
Peraí, aí você vai fazer o que com as drogas? Vai continuar consumindo? A nova criatura vai continuar consumindo as drogas? Não! Vai rejeitar o pecado para viver uma vida de santidade na presença de Deus. Só que na questão do casamento, o camarada vem e diz assim: bom, já que estou casado mesmo, fico. Não, senhor, se o seu casamento não tem validade, é hora de largar aquele casamento e ser fiel à mulher da tua mocidade, como diz a palavra de Deus. E é aqui que a coisa complica. Quando o camarada tem um casamento ruim, não é tão difícil. Mas e quando o casamento é bom? Tá legal, o segundo casamento é maravilha, porque o cara aprendeu a ser gente, aprendeu a ser homem, aprendeu a ser pai de família, e a outra também. Então quando o casamento é bom, é muito complicado. Quando está ruim, graças a Deus que ele não é o meu marido legítimo, que ela não é minha esposa legítima. Mas se você se separa só por causa disso, não está adiantando nada. Você tem que entender que a sua relação atual é um pecado. Então você larga isso para ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Então, apesar de tudo que disseram ao sensei Jair, ele não conseguiu ser convencido. Todas vezes, rapaz, não faça loucura dessa, rapaz. Você já tem filho com essa mulher. Ele não se deixou convencer. Por quê? Porque esse livro dizia: você está em adultério. Sensei Jair já largou a mulher com os filhos, paga a pensão para eles, orou, e 3 anos depois que ele se separou da mulher, a dele ficou viúva do amante que tinha. Ficou viúva do amante que tinha, e mais um pouquinho, 1 ano, 2 anos, recasou com Jair. Oh glória! E hoje os dois são missionários para a glória de Deus Pai. Agora tem que ser do jeito certo, porque senão não vai funcionar. Abre a sua Bíblia comigo lá em Esdras capítulo 10. Corre comigo, corre. Esdras capítulo 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Esse choro é porque eles estavam lendo a Bíblia, e à medida que estavam lendo a Bíblia, foram constrangidos, contrariados por ela, foram impactados pelo poder desse livro. E aí o profeta Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Você entendeu? Tem casamento ilegítimo em nosso meio. Mas no tocante a isso, ele disse: ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para a igreja nova, moderna, ainda há esperança para a nova Canaã. Se alguém concorda, glorifica a Deus aí. Ainda há esperança sobre este assunto. Agora, pois, façamos uma aliança com o nosso Deus, de que, olha o que ele diz, versículo 3, de que faremos o quê? Despediremos todas as mulheres e todos os filhos, segundo o conselho da palavra de Deus, de todos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a Escritura. Você está entendendo? Então já houve um homem que teve a coragem moral de chamar o povo para começar a analisar caso a caso e dizer: o seu casamento não tem validade diante de Deus. Separa dessa mulher e manda ela embora. Separa desse homem e manda ele embora, porque vocês estão em pecado. Pastor, e a vergonha muito grande, porque para todo mundo você está fraquejando, está falindo, você foi derrotado num casamento novo, para todo mundo. Mas o que vale é a opinião de todo mundo ou daquele que fez os céus e a terra? Aquele que fez os céus e a terra está vendo que você está largando um pecado para obedecer a palavra dele. Então, glória a Deus para Jesus, por favor. Glória a Deus. Então, o divórcio não pode ser uma possibilidade para ninguém. Não pode. Por quê? Você já entendeu. Porque, primeiro, não vai anular nada. E, por último, o divórcio é um prato cheio. Um prato cheio para um pecado ainda maior, que é o que eu chamo de recasamento. Se o divórcio já é um pecado, Jaime, casar novamente
tendo um cônjuge vivo ainda, é um pecado ainda maior do que o próprio divórcio. Justamente por aquele perigo da ilustração aqui, ó, pela prevalência, pela conservação da condição do adultério. Então, um segundo casamento enquanto o cônjuge vive é ainda mais perigoso, é ainda mais cruel, é um pecado ainda pior do que o próprio ato do divórcio. Aí eu quero que você volte a Mateus 19, por favor. Vamos lá, porque é por aqui que a gente vai terminar. Mateus 19, verso 1. Esse é o texto que, se eu pudesse, eu tirava da Bíblia, para ninguém se confundir. Gente, olha para cá. O pastor Luciano está aqui, Claudomiro está lá atrás, Júlio está lá também. Então nós temos alguns teólogos aqui, alguns estudiosos da palavra, né? E outros seminaristas aqui dentro. Sabem que o que eu vou dizer aqui é real. A primeira regra para a interpretação da Bíblia é esta: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ok? Então não adianta o que eu penso, não adianta o que o Júlio pensa, o que o Estevão pensa. O que adianta é o que esse livro diz, tá? A opinião, na palavra de Deus não tem esse negócio de jurisprudência, não. Está todo mundo fazendo, então está valendo hoje em dia. Não. A palavra de Deus não cai por causa da jurisprudência, porque está todo mundo fazendo. A palavra de Deus, diz a Bíblia, permanece para sempre. Para sempre está firme a tua palavra nos céus, ó Deus, diz o salmista. Então ela se conserva, entendeu? Então não cai por jurisprudência, não cai, permanece firme. Além disso, o Senhor, quando trata desse assunto de casamento, faz referência ao que ele disse no começo. O que ele falou no começo é o que vale até hoje. Vamos lá, capítulo 19 de Mateus. Já abriu aí? Deixa eu dizer outra coisa que eu lembrei aqui sobre a interpretação do texto bíblico. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, e a segunda observação que se faz é que o processo de interpretação deve começar de textos fáceis para textos difíceis, textos simples para textos complexos. Ok? Por exemplo, está escrito assim: não farás para ti imagem alguma de escultura. Gente, tenho que interpretar aqui? O que está dizendo o texto? Para não fazer o quê? Acabou, está dito, cara. Agora não, essa imagem não é para adorar. Gente, a gente só venera essa imagem, mas está escrito para não fazer a medida da imagem. Não tem o que interpretar, está escrito, acabou. Faça o que está escrito. Quer ir para o céu mesmo? Quem quer ir para o céu aqui? Quer ir para o céu? Faça o que está escrito. Oh, glória! Então o problema é esse: as pessoas não querem aceitar o que está escrito e ficam tentando inventar, criar situações e vão complicando. Foi exatamente o que aconteceu com o tema família. Vamos lá. Aconteceu que, concluído Jesus esses discursos, esse é o texto mais difícil sobre o assunto, porque os outros são fáceis. Marcos capítulo 10, verso 10 a 12 é claríssimo. Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Igualmente a mulher, se divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério contra aquele. Lá em Lucas 18 é a mesma coisa, ok? Mas aqui em Mateus 19 tem uma complicação que a gente vai ver aqui. Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele quem chegou? Os fariseus. Gente, vamos parar aqui. Eles eram amigos ou inimigos? Responde com mais convicção. Eles eram amigos ou inimigos? Inimigos. Chegaram ao pé dele os fariseus, fazendo o quê? Tentando, ou outra versão, pondo à prova, né? Tentando. Eles vieram ali para elogiar Jesus? Não. Para contribuir com o que ele fazia? Não. A intenção dos fariseus ali era colocar Jesus em maus lençóis.
como que eles tentaram Jesus? Com uma pergunta. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Leia comigo. É lícito ao homem repudiar, ou em outra tradução, se divorciar, né, da sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta, qual era a finalidade dessa pergunta? Eles queriam mesmo saber a resposta? Não, queriam colocar Jesus numa situação complicada. Por quê? Porque nesse tempo, gente, já havia divórcio. Vou dizer Herodes casou com a mulher que era do irmão dele. João Batista saltou no meio na frente da carruagem de Herodes e gritou: Herodes, quem te disse que é lícito tomar a mulher do teu irmão como esposa? E foi por causa disso, ó, ele perdeu a cabeça. A mulher criou uma ira dele e disse: eu quero a cabeça dele numa bandeja de prata. Você entendeu? Que ele desafiou Herodes exatamente em cima desse pecado aqui. Resolveu casar com a mulher do irmão. Quer que eu lhe diga outro exemplo? A mulher samaritana, capítulo 4 de João. Jesus chegou no poço de Jacó, na entrada de Samaria. A mulher veio tirar água. Ele disse: moço, me dá um pouco da água para beber. Ela olhou para ele e falou: por que você fala comigo? Se você é judeu, eu sou samaritana, e judeus não falam com os samaritanos. Ele olhou para ele e disse: se você soubesse quem é que está falando com você, em vez de me dar água, você ia pedir da água que eu tenho para dar. Porque quem beber da água desse poço, mulher, vai ter que voltar aqui, porque vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nele vai nascer uma fonte que jorra para a vida eterna, e ele nunca mais vai ter sede. Ela disse: então me dá essa água para que eu beba e não tenha que voltar a esse poço. Aí disse: eu te dou, com uma condição: vai lá e busca o teu marido. A mulher coça a cabeça: bom, não vou brincar com esse homem. Ela disse: o problema é que eu não tenho marido. Aí ele disse: você disseste bem. Dessa vez você respondeu com propriedade. Porque você já teve quantos? 5 maridos. 5 maridos. Maridos. Gente que tinha esse título no cartório de Samaria. Você já teve 5. E o que você tem agora não é seu, é de outra mulher. Então Samaria aceitava, pastor Luciano, divórcio. Aceitava. Como muitas igrejas evangélicas estão aceitando hoje. Para minha vergonha, eu vou ter que bater a cara nesse vidro aqui, nesse agrícola. Para minha vergonha, ali naquele outro lado ali, ó, eles não casam divorciados. Ok? Não casam. Pode pagar propina que ele não casa. Tem igreja evangélica recebendo gente que veio de lá porque o padre não quis casar. Aí vem naquele evangelho, o pastor falou: não, eu te caso porque Deus quer a sua felicidade. Mentiroso! Ele quer o dinheiro daquele casal. Ele quer usá-los para encher a igreja. E não tem temor de Deus para levá-los para o céu. Eu prefiro bancos vazios do que olhar para o rosto de pessoas para quem eu aprendi a amar, sabendo que não vão para o céu por causa da minha covardia e da minha falta de coragem de pregar a verdade. Eu prefiro bancos vazios do que saber que você, para quem eu preguei, ainda foi para o céu por causa de minha culpa. Eu quero ver você salvo, quero ver você liberto, quero você na presença de Deus de verdade, para a glória de Deus Pai. Então, se Jesus responde que era lícito se divorciar da mulher, ele ia ficar mal com quem, gente? Com quem sabe que a Bíblia proíbe isso. Mas se ele diz que não pode se divorciar da mulher, com quem ele ia ficar mal? Com aquele mundão de gente que já tinha se divorciado. Dizem que tinha 2 escolas, uma que defendia um negócio, mas não quero entrar nisso. Eu sei que ele respondeu assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse-lhes. Qual foi a resposta de Jesus? Eu tenho uma revelação nova para dar a vocês. Foi essa? Olha, eu descobri a roda, vou te falar agora qual é. Foi assim? O que é que ele disse? Não tendes lido? No princípio, o Criador fez macho e fêmea. Gênesis 2. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão 2, uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. O que é que Jesus disse que vale? Vale o que está escrito lá em Gênesis.
É isso que está valendo. Deus não muda. Oh glória! Ele é o mesmo. O mesmo padrão de família que Ele constituiu no Éden é o que tem que existir em Nova Canaã. Aleluia! Não mudou, continua do mesmo jeito. Aí eles, quando ouviram isso, que o Senhor jogou no rosto deles a palavra. Então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e se divorciar da mulher? A resposta de Jesus revela ira. Dá para perceber que ele está irado. Ele falou assim: por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu se divorciar da sua mulher, mas no princípio não foi assim. O que Jesus está dizendo? Foi um erro. Pastor, Moisés errou. Foi um erro. Ele disseram exatamente isso. Não era para ter acontecido. Aconteceu porque vocês não querem se sujeitar à vontade de Deus. Aconteceu porque vocês não querem obedecer à simplicidade de Gênesis. Aí ele entrou com uma frase linda, que mostrava que ele é maior que Moisés, que ele é maior que os anjos, maior que os profetas. Ele diz: eu, porém, vos digo. Oh glória! Vou parar aqui para ir em outro texto. Jesus falou assim: tendes lido o que dizem os antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: abençoai os que vos amaldiçoarem. Oh glória! Abençoai e não amaldiçoeis, porque assim ajuntareis brasas de fogo sobre as suas cabeças. Aleluia! Então ele trocou. Ele disse: era olho por olho, era dente por dente. Mas agora não é mais assim. Agora é para abençoar quem te amaldiçoa. Glória a Deus. Ele disse: visto que dizem os antigos, não adulterarás. Não adulterarás. O que ele falou? Eu, porém, vos digo: aquele que olhar com intenção maldosa para uma mulher, me ajude, já cometeu adultério com ela. Ficou mais fácil ou mais difícil, gente? O negócio com Jesus ficou mais fácil ou mais difícil? Muito mais difícil. Então ele vai usar essa mesma expressão. A gente podia citar aqui mais de 10 passagens em que ele pega uma mania, um vício cultural que Israel desenvolveu, dizendo que era religião, pegou aquele vício, corrigiu e mostrou o padrão que ele quer para a igreja. Então é sempre assim que ele corrigia isso. Eu, porém, vos digo. Olha o que ele diz: qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, faz o que, gente? Comete adultério. Por favor, me digam se está escrito assim: qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de adultério, comete adultério contra ela. A palavra que aparece no começo é adultério, sim ou não? Não, é o quê? Prostituição. Alguém aqui tem fornicação no texto? Está escrito aí fornicação? Ninguém tem essa versão? E relação sexual ilícita? Quem tem? Deixa eu ver. Relação sexual ilícita. Então tudo bem. Não é, ele não falou adultério, né? Ele não falou adultério. Ah, mas adultério é relação sexual ilícita. Eu quero saber o seguinte: está escrito adultério? Está escrito adultério? Não. Então ele falou prostituição, fornicação ou relação sexual ilícita. É o que está aí, dependendo da versão que você tem. E casar com outra, comete adultério com ela. Aí olha o trem como fica. E o que casar com a divorciada também comete o quê? Adultério. Aí os discípulos, mais tarde, em particular, chamaram ele e disseram: Senhor, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, o que eles disseram? Não convém casar. Tem outra versão que diz assim: é melhor nem tocar em mulher. Melhor seria homem que nem tocasse em mulher. Falou assim: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque existem eunucos. Eunuco era uma pessoa proibida de casar por uma mutilação. Ok? Pessoa que não tinha condições de constituir família. Há eunucos
que nasceram eunucos. Há eunucos que foram mutilados, foram feitos eunucos por causa dos homens. Há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então são três tipos de pessoas que o Senhor quer que continue sozinha. Aquelas que já nasceram assim, nasceram sem nenhuma condição de constituir uma família, ok? Não tem como você colocar uma família sob a responsabilidade daquela pessoa, por uma enfermidade, por qualquer situação, por uma deficiência, uma demência, enfim. Tem gente que não tem como casar, não tem como ele ser um pai de família, trabalhar, sustentar uma casa. E assim também do lado da mulher. Tem outros que são destruídos pelos homens. E aí eu vou dizer uma categoria de pessoas que têm dificuldade em casar e ter uma boa família. Pessoas que são abusadas na infância, que são maltratadas pelo pai, que tem um pai tirano, um pai carrasco, um pai endemoniado, uma mãe maligna. A pessoa cresce debaixo daquele terror, ela vai se destruindo como gente, ela morre por dentro, ela vai se mutilando. Se ela entrar no casamento, ela vai reproduzir pior do que os seus pais faziam. Nunca vai conseguir ser feliz, porque ela traz deficiências que foram produzidas por alguém que tinha que ter cuidado dela. Jesus falou assim: fica só, não vai ser legal para você se você casar. E tem outros que Jesus disse assim: fique só por causa do reino de Deus. Quem são essas pessoas? São os abandonados. Meu marido foi embora, pastor. Meu marido foi embora, então fique sozinha. Para que eu vou ficar sozinha? Por causa do reino de Deus. O Senhor diz assim: eu sou o teu marido. Ele vai cuidar de você. Ele diz: a solitária vai ter mais filho do que a mulher casada, porque o Senhor vai assumir um compromisso com ela, de cuidar dela. Ele mesmo cuidará. Mas se ela quiser sexo, se ela quiser um outro homem com quem se deitar, se ela aceitar que a pornografia, que a prostituição invada a sua vida espiritual, ela vai perder o cuidado de Deus para ela. Minha mulher, pastor, me traiu, foi embora com outro homem, me abandonou, já está até com filho lá fora. O que eu sou agora? Você é um eunuco. Fique sozinho. Por que eu vou ficar sozinho? Por causa do reino de Deus. Para você continuar com o nome escrito no livro da vida. Não ponha o teu nome num cartório como adúltero, para que o teu nome permaneça escrito no céu como santo, como servo obediente e que confia em Deus. Não se venda a essa imoralidade. As pessoas não conseguem mais viver sem isso. Você viveu, você casou com 25 anos, com 23, agora eu não consigo mais porque já experimentei. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Aí daqui a pouco o camarada fica impotente e ficou. Pronto, e aí? Acabou. A mulher fica impotente e ficou. Acabou. Acabou. Então você tem que ficar também. Por quê? Por causa do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar, vem comigo, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas completem vos serão acrescentadas. Outra vez, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. A terceira vez, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Oh, glória! Eu preciso pedir a você que não se aproveite do que a gente ministrou aqui para querer dar uma de juiz na vida de ninguém, porque eu descobri, pastoreando essa igreja, que Deus não usa anjos, Deus usa homens. Você não pode criticar o seu irmão só porque o pecado dele é diferente do seu. Não critique. Ore para Deus dar força para aquela pessoa, para ela vencer essa dificuldade, porque ela vai conseguir, para a glória do nome de Jesus. O último casamento que eu participei no fórum, a juíza chamou o casal e disse: vocês estão aqui voluntariamente? Perguntou ao rapaz, ele disse: sim. Alguém lhe forçou a estar aqui? Ele disse: não. Ela virou para a moça e disse: você está aqui voluntariamente? Ela disse: sim. Alguém lhe forçou a estar aqui? A moça disse: não. Ok. Vocês estão estabelecendo hoje um pacto sem prazo de validade.
Quem vai dizer até onde isso vai são vocês dois. Eu faço votos, disse a juíza, que vocês vivam até que a morte os separe. Não é crente, mas mandou o recado. Tenho certeza que o que trouxe vocês a essa sala foi não deixem isso morrer. Porque o sentimento que trouxe vocês a essa sala é poderoso para conservar o casamento de vocês até o fim da vida. Quem quer dar glória a Deus aí? Pastor, mas o amor acabou.